Olá pessoal, boa tarde, dia de quarta-feira, uma palavra de Deus para você. E eu queria ler um versículo que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículos 7 e 8. E diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Tá joia? Então, antes de a gente continuar a compartilhar, eu quero de novo te pedir um favor. Queria te pedir que você ficasse nesse vídeo até o final. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai falar ao teu coração e que você pudesse compartilhar essa palavra, que você pudesse deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Mas para quê, Bento? Como eu falei nos outros vídeos, é uma forma dessa palavra poder chegar às outras pessoas. Eu sei que muitas vezes eu tenho ouvido palavras de Deus, sabe? Tenho compartilhado essa palavra com outras pessoas. E eu sei quanto isso é importante, às vezes, quanto uma pessoa que você conhece, de repente, esteja precisando ouvir exatamente essa palavra. Tá joia? Então, eu desafio você a que você fique até o final desse vídeo. É um vídeo rápido. Na verdade, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está perdendo tempo, né? Você não está perdendo 10, 12 minutos do seu dia. Pelo contrário, você está absorvendo, ganhando algo de Deus para você. E você pode estender isso aos outros. Tá joia? Mas a palavra que eu li aí, eu sei que os últimos vídeos, né, pelo menos os últimos dois, eu falei de provações, né, eu falei de tempestade, falei de deserto, né? E esse texto que eu li é um texto também muito conhecido. Conhecido o quê? Muitas pessoas falam assim, né? Isso aí às vezes até já virou um jargão, né? Fala assim, ó, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Isso é uma verdade, né? E não tem o que contestar, porque a própria palavra declara isso, né? Nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, né? Falando à igreja de Filadélfia, e falou exatamente isso. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas ninguém mesmo, nem o homem, nem o diabo. E a porta que Deus fecha, também ninguém abre. Tá joia? Então, essa é uma verdade inquestionável. E aí, fala assim, caramba, talvez você tenha já visto o título desse vídeo, né? E o título é exatamente esse, né? É uma pergunta. O que fazer quando uma porta se abre, né? Quando a porta de Deus se abre, o que fazer? Bom, vamos falar um pouquinho sobre porta, né? Sobre isso que nós lemos aqui. Mas eu quero te falar algo muito importante. Por exemplo, claro que isso acontece comigo na minha vida. Eu sei que muitos de vocês, talvez que estejam escutando esse vídeo agora, essa palavra, estejam aguardando algo em Deus, né? Uma porta se abrir mesmo, né? Em alguma área da sua vida, eu não sei. Como eu falei, né? Nós temos passado uma situação, um momento tão difícil, né? O planeta tem passado. Como eu falei, muitas pessoas perderam o emprego, por exemplo, e estão aguardando hoje uma porta de emprego, né? E não só na área de emprego, como tem muitas pessoas com questões na justiça, né, esperando que essa porta se abra, ou com situações, né, no seu casamento, na sua família, em questão familiar, em questão sentimental, esperando que Deus abra uma porta, porque quando a gente fala de porta, né, a gente fala de uma saída, né? Você encontrar uma saída, encontrar uma porta aberta. Bom, enfim, primeira coisa que você precisa saber, que nós lemos aqui, e que é uma certeza de Deus. Toda porta que Deus abre na sua vida, ninguém vai fechar. E toda porta que Deus fechar na sua vida, pode ter certeza, não tem jeitinho, ninguém vai abrir. Tá certo? Mas por que você está falando isso, Bento? Primeiro, porque às vezes quando Deus fecha uma porta e você pede algo e parece que, na verdade, dá tudo ao contrário. Sabe, as coisas que você busca,
Aí você vai com uma expectativa, pum, e a porta se fecha. Você vai para outro lado, embaixo de uma expectativa, pum, a porta se fecha. Eu quero te falar uma coisa nessa tarde. Deus, ele tem o melhor para você. Se a porta que você esperava, ela não se abriu, descansa, confia, não ande ansioso. A própria palavra diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, sabe? O que nós temos que fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra diz que todas as outras coisas os serão acrescentadas. Então descansa, não se precipita, não ande ansioso. Deus tem o melhor para você. E se as portas, algumas portas de Deus têm se fechado para você, Ele tem fechado, tenha certeza disso. Ele lá na frente, Ele tem algo melhor para a tua vida. Ele falou isso lá na igreja de Filadélfia. Olha, vocês não têm tanta força, mas uma coisa é certa, vocês permaneceram na minha palavra e vocês não negaram o meu nome. Então, permaneçam na palavra, permaneçam em conhecer o Senhor, em proclamar o Evangelho, e Deus vai abrir a porta certa para você. Tá joia? Então, essa é a primeira verdade. Se Deus tem fechado as portas sobre a tua vida, assim como Ele já fechou muitas portas para mim. E Deus me ensinou isso, sabe? Que Ele tinha algo melhor para mim. Ali na frente, uma coisa melhor, sabe? Um objetivo melhor, um sonho melhor a se realizar. Tá joia? E uma pergunta que eu quero te fazer agora, sobre a porta fechada, você já ouviu. Agora sobre a porta aberta. Me responde a pergunta. Toda porta que se abre na sua frente, ela vem de Deus? Bom, talvez a maioria de vocês vai responder, não, Bento, de repente nem toda porta que se abre, né, na minha frente, ela é de Deus. E é verdade. Nem toda porta que se abre na sua frente, você tem que entrar. Você tem que passar por ela. Porque pode ser que realmente não seja uma porta de Deus. Porque uma coisa eu falo, o mundo ele está aí, o diabo ele está aí. Diz que ele anda ao nosso derredor, sabe? Ali, ó, só esperando o momento certo. Então, eu vou te dar uma dica. Nem toda porta que se abre na sua frente, ela vem de Deus. Eu já tive alguns amigos meus, né, que... Eu tive até, não vou citar o nome dele aqui, mas há uns anos atrás, eu conheci um amigo lá no quartel e ele orava muito a Deus, sabe? E ele pedia a Deus que mudasse ele de emprego. Por quê? Primeiro porque ele realmente, o salário dele que ele ganhava não comportava com aquilo que ele gastava, né? Com a família dele, com tudo, enfim, ele pagava aluguel. E outra coisa que ele sempre colocou para mim é que ele queria ter mais tempo com Deus, sabe? Ele queria se dedicar mais ao ministério. Então ele falou assim, pô, Bento, eu queria que Deus me mudasse de emprego, sabe? Mas eu queria realmente me dedicar mais ao ministério. Eu queria ter mais tempo para minha família, mais tempo para Deus. Mas eu preciso também sustentar minha família. Eu falei assim, cara, então vamos orar e vamos pedir para Deus abrir uma porta. E passou algum tempo, passou um mês ou 2 meses, e abriu uma porta de emprego para ele. E essa porta realmente era uma porta de que ele ia ganhar pelo menos 50% a mais do que ele ganhava. E ele falou, ele veio me procurar e falou assim, Bento, abriu uma porta de Deus para mim, eu vou entrar, eu vou. Eu falei assim, mas e aí, como é que é esse emprego? Pô, que legal, não sei o que. Ele falou, só que o que acontece? Nesse emprego, a carga horária dele dobrava. Em vez de ele trabalhar um número X de horas, ele passou a trabalhar 2x. Eu falei, cara, mas... Vem cá, tudo bem, tu está dizendo que essa porta é de Deus, mas não era isso que você estava orando. Você estava buscando em Deus uma porta de emprego que te rendesse, né, uma questão financeira melhor, mas que também você tivesse tempo para sua família, porque o antigo emprego, ele trabalhava sábado e domingo. E esse emprego, ele também ele iria trabalhar sábado, domingo e todos os dias de semana e com uma carga maior, horária maior. Eu falei, cara, então eu não estou entendendo, porque não foi isso que você pediu a Deus. E ele, não, mas é de Deus, Bento, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Bom, e foi. Passou 2 meses, a empresa que ele começou a trabalhar faliu. E a gente voltou a conversar, né? E falou assim, pô, cara, que decepção que foi, né? Então,
O que isso nos ensina nessa tarde? Bom, queridos, a verdade é a seguinte, respondendo inclusive a pergunta, né, que é o título do vídeo, nem toda porta que se abre na nossa frente, ela significa que seja de Deus. Pode até parecer aos nossos olhos uma coisa, sabe, magnífica, uma coisa assim espetacular, mas a gente precisa realmente ter convicção de que é para a gente passar por essa porta. Por exemplo, tem três passagens no livro de Atos muito interessantes que falam sobre portas sendo abertas. Né? E talvez alguns de vocês conheçam essas passagens. Uma está lá em Atos capítulo 5, diz que quando os apóstolos, né, estavam pregando a palavra, falando de Jesus, e eles foram presos. Né? Falou que os principais lá ficaram com inveja e mandaram prender, para que eles não pregassem Jesus. E diz que de noite veio um anjo da parte de Deus e diz que abriu a cadeia e tirou eles para fora, libertou eles. Diz que as portas da cadeia se abriram e eles saíram. Isso em Atos capítulo 5. Se você ler mais um pouquinho, em Atos capítulo 12, aí você vê a situação de outro apóstolo que foi preso. Nesse caso aí foi Pedro. Diz que o mover de Deus estava muito grande, né? E diz que até onde Pedro passava a sua sombra, alguns botavam os enfermos ali e eles eram curados. E diz que no tempo de Herodes, eles pegaram Pedro, prenderam Pedro. Qual era a intenção? Na verdade, eles queriam apresentar Pedro depois da Páscoa para matarem Pedro. E diz que mais uma vez, diz que Pedro estava preso, né? Tinham 2 sentinelas tomando conta, estava preso por algemas. E diz que veio um anjo e que tocou em Pedro, mandou ele calçar sandálias, mandou ele colocar uma capa. Ele a princípio achou que estava sonhando, que estava tendo alguma, né, alucinação, e diz que passou pela primeira sentinela, passou pela segunda sentinela, e quando chegaram nos portões, diz que do nada os portões se abriram e Pedro saiu. Logo depois que Pedro saiu, o anjo deixou ele, e ele viu, né, o que estava acontecendo. Isso está em Atos 12. E se você for um pouquinho adiante, você vai ver uma história semelhante, mas você vai ver um final um pouco diferente. Diz que em Atos 16, diz que Paulo e Silas, né, eles também estavam fazendo a obra de Deus e eles foram presos. Foram açoitados e foram presos. E diz que de madrugada eles estavam orando, estavam cantando, né? Diz que todos os presos ali estavam ouvindo, e de repente veio um terremoto e abalou, sabe, as estruturas ali daquela cadeia, e diz que imediatamente todas as portas foram abertas. E diz que depois, vocês conhecem a história, o carcereiro veio e viu que as portas todas estavam abertas. O que ele imaginou? Foi assim, caramba, todos os presos fugiram. E diz que ele pegou a espada, que ele já ia se suicidar, e diz que Paulo lá de dentro disse, não faça mal a ti, porque todos nós estamos aqui. E diz que vocês conhecem, diz que o carcereiro, ele ficou maravilhado e com aquilo, né, porque eles não fugiram, e ele começou a ver o que eu preciso fazer para que seja salvo? E diz que Paulo respondeu, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E diz que depois eles foram lá, pregaram, toda a família se batizou, enfim, foi um avivamento naquela casa. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Imagina, rapidamente, imagina você dentro de uma cadeia e de repente você está preso ali, você está adorando a Deus, e de repente acontece um terremoto e as portas, as cadeias se abrem, e todas as portas se abrem. Cara, o que tu ia fazer? Eu confesso, eu ia meter o pé e ia fugir, cara, porque você, cara, é Deus. Só pode ser Deus. Até porque Paulo provavelmente já tinha conhecimento, né, das outras duas, quando os apóstolos foram presos, quando Pedro foi preso. Mas nesses 2 momentos, um anjo de Deus veio ao socorro deles. Ah, Bento, o que você está querendo dizer com isso? Eu só passo por uma porta se um anjo vier me buscar? Não é isso. O que eu estou querendo dizer, porque Paulo, por exemplo, ali naquele momento, ele teve um discernimento claro do Espírito Santo, de qual era a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. E não era passar pelas portas, mas era esperar o momento certo para passar. Ele não deixou de passar, ele não deixou de ser livre, mas ele tinha o momento certo, e o momento para ele era quando ele alcançasse o carcereiro e a família dele. Uau, que tremendo!
Estou imitando meu pastor, o pastor Alexandre. Eu disse, uau, que tremendo. E é assim que Deus faz, queridos. Deus, ele tem uma chave. Você já deve ter ouvido muito falar assim, ó, Deus tem uma chave. Deus está colocando uma chave na tua mão. E Deus coloca mesmo, querido. Deus coloca uma chave na tua mão e vai abrir uma porta na tua vida. Vai virar a página, sabe? É um divisor de águas, mas o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Queridos, espera Deus falar. Espera Deus confirmar. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Busca pessoas em quem você confie, que pode te aconselhar, que pode dizer assim, pô, ó, vai por esse caminho, é um caminho de Deus. Ore, busque a Deus, não tome nenhuma atitude precipitada, mesmo que as portas se abram sobre você e você acha assim, cara, isso é de Deus. Não ultrapasse antes de você ter uma palavra clara de Deus. Antes de você ter conselhos dos irmãos, busque a sabedoria de Deus, porque eu tenho certeza que se essa porta de Deus, se essa porta que se abre diante de você for de Deus, ela não vai se fechar. Amém, queridos? Então recebe essa palavra, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, distribua esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá joia? Use suas redes sociais, em nome de Jesus. E domingo nós vamos estar aqui juntos de novo para compartilhar mais uma palavra de Deus para você. Tá joia? Um beijo no coração, confie em Deus.